Olá, o Repórter Justiça está no ar. Confira os destaques. Um novo começo. Projeto de ressocialização no sul do estado abre possibilidades para quem cumpre pena na cadeia local. Crime cibernético. Homem é condenado por difamar a ex-namorada em grupos de WhatsApp. E a gente tira dúvidas sobre o combate ao trabalho infantil. A partir de agora, o Repórter Justiça. Uma mulher ganhou na justiça a correção de uma informação sobre o sexo no registro de nascimento. Por 41 anos, Valdeir Pereira da Silva teve que conviver com uma situação constrangedora toda vez que precisava utilizar seu registro civil. A certidão da moradora de Dianópolis foi preenchida de forma incorreta com a informação de sexo masculino em vez de feminino. Na última sexta-feira, dia 1º, a Justiça corrigiu o erro e determinou a retificação do documento. A decisão foi do juiz Jossaner Nery Nogueira Luna, da primeira Vara Civil de Dianópolis. Ao avaliar o pedido de correção de dados, o magistrado destacou que ficou nitidamente constatado o erro material cartorário, uma vez que se trata de uma cidadã do sexo feminino, e decidiu determinar a oficial de registro civil de Aurora do Tocantins para retificar a incorreção apontada. Em Formoso do Araguaia, uma iniciativa vem mudando a rotina da cadeia pública por meio da educação. O projeto desperta o interesse de reeducandos para um novo começo. Confira na reportagem. Construir cadeias ou construir escolas? A resposta pode ser mais simples do que se imagina. Por que não promover a educação dentro da cadeia? Essa é a ideia do projeto Transformar, que comemora um ano oferecendo ressocialização aos detentos por meio da educação. O projeto Transformar surgiu com uma visita de alguns acadêmicos que estiveram ali na cadeia e verificaram que havia umas carteiras num corredor, porque não havia espaço físico. E conversando com o juiz da comarca, Dr. Luciano Rostirola, falamos sobre a ausência de espaço físico para que ocorressem projetos educacionais. E ele falou, então por que não construirmos? Foi daí que nasceu. Nasceu na realidade com a boa intenção do nosso magistrado, que falou por que não nós construirmos uma sala de aula dentro da cadeia pública da comarca de Formoso do Araguaia. Então nós tivemos a participação da comunidade, com os comerciantes e com voluntários que doaram mesmo para que aquela sala fosse levantada. E, claro, com as penas pecuniárias que foram destinadas para essa construção. No início do projeto, em 2015, 6 reeducandos aderiram voluntariamente. Hoje, o projeto implementado pelo Poder Judiciário já conta com 13 alunos, que assistem aula 3 vezes por semana. Além de português, matemática e literatura, eles também têm aulas de música, arte e educação física, graças às parcerias com escolas municipais, estaduais e instituições privadas. Além disso, um convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia está sendo formalizado para a implantação de cursos profissionalizantes. A educação é fundamental, para qualquer cidadão, e principalmente para os reeducandos, que muitos deles não tiveram qualquer oportunidade, de aprender a ler e a escrever. Esse projeto aqui, ele traz a educação básica, aulas de português e matemática, além de outras atividades culturais que vão viabilizar ao reeducando para que ele possa retornar ao mercado de trabalho. O sucesso do projeto e a mudança real na vida dos reeducandos provam que muitas vezes são as pequenas iniciativas que fazem as grandes transformações. Por dentro do Judiciário, hoje a dúvida é sobre o combate ao trabalho infantil. Meu nome é Mari, eu gostaria de saber como o cidadão comum consegue combater o trabalho infantil. Então, Mari, a Constituição fala que não é permitido o trabalho infantil para crianças e adolescentes entre 0 e 13 anos. A partir dos 14 anos, é permitido desde que ele trabalhe na condição de menor aprendiz. Dos 16 aos 18 anos, é permitido o trabalho desde que não seja submetido a uma jornada entre as 22 e as 5 horas, nem também se trata de trabalho penoso ou insalubre.
Por que não se deve permitir o trabalho infantil? Porque a criança e o adolescente deve, em primeiro lugar, ser assegurado o direito de acesso à educação, lazer e à sua correta educação. Logo, caso venha a se realizar um trabalho infantil, se estará impedindo a concretização desses direitos. Na hipótese de se detectar qualquer situação de trabalho infantil, o cidadão comum pode entrar em contato com o Conselho Tutelar, com a Secretaria de Estado de Trabalho e Defesa Social ou por meio do Ministério Público, onde eles encaminharão a sua denúncia para apuração. O Ministério dos Direitos Humanos, que é um órgão do Executivo Federal, também disponibiliza o Disque 100, canal através do qual o cidadão comum pode também fazer a sua ocorrência, seu registro da denúncia. Se você também tem alguma dúvida sobre algum termo jurídico, alguma curiosidade, entre em contato pelo 3218-4437 e a sua pergunta pode ser respondida aqui. Depois do intervalo, a gente explica como funciona as fases de um processo na Justiça. Vale a pena conferir já já. Ora pois, a justiça por aqui mudou demais depois que o Tocantins foi criado. Quem diria que no lugar da caneta tinteiro teríamos o processo eletrônico? Justiça online, conciliação, judiciário referência para o Brasil. Isso sim é modernidade. E assim, fechamos mais um ano de muito trabalho por aqui. Hora de agradecer e pensar os desafios futuros. Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online, feita por pessoas. Agora o assunto são os crimes cibernéticos. Um homem foi condenado a indenizar a ex-namorada por difamação, calúnia e injúria em grupos de WhatsApp na cidade de Araguaçu, região sul do estado. De acordo com a decisão, no WhatsApp dela e em diversos grupos, o réu fez uma série de acusações por mensagens de texto. O juiz Nelson Rodrigues da Silva condenou o réu a 1 ano e 9 meses de detenção e ao pagamento de 30 avos de salário mínimo por 555 dias pelos crimes praticados. As penas de detenção foram convertidas em prestação de serviços comunitários, mas o réu foi condenado ainda a pagar outros R$10 mil à vítima a título de indenização por danos morais. Você sabe quais são as principais fases de um processo judicial? Veja no quadro Entenda Direito. O processo judicial pode ser dividido em duas fases principais: conhecimento e execução. Na fase de conhecimento, o juiz recebe os fatos e os fundamentos jurídicos dos envolvidos na causa, para reunir as informações necessárias para análise. Nessa fase, as provas de ambos os lados são apresentadas. E, se houver necessidade, há audiências para ouvir as partes e as testemunhas. O objetivo é que, de posse de todos os elementos disponíveis, o magistrado possa proferir a sentença e decidir sobre o conflito. Já a fase de execução é o passo seguinte, caracterizado pelo cumprimento da decisão judicial. É quando, no processo civil, por exemplo, o juiz determina a uma das partes a reparação dos danos. Na área criminal, são determinadas as penas privativas de liberdade ou restritivas de direito. Continuam suspensos até o dia 20 de janeiro os prazos judiciais no Poder Judiciário do Tocantins. A suspensão não impede que sejam protocolados processos que sejam urgentes ou necessários à preservação de direitos. Também não atinge os processos envolvendo réu que esteja preso e adolescente internado, nem as audiências de custódia e ainda processos e sessões de natureza administrativa. Desde o dia 8 de janeiro, o expediente foi normalizado para todos os magistrados e servidores com atendimento regular ao público. Eu fico por aqui, confira todas as notícias do Poder Judiciário pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.